Olá, olá! Começando mais um bate-papo aqui com vocês. E hoje, para variar do parque, o parque hoje tá super barulhento. Eu espero que não atrapalhe a gente aqui nesse nosso bate-papo. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Leda Milazzo e tô aqui para conversar com você sobre vida. Isso mesmo. Uai, Leda, mas seu canal não é sobre perdas e luto? Claro, perdas e luto, mas especialmente sobre a vida. E olha o tanto de vida aqui atrás de mim, né? E vocês vão ouvir aqui os gritos, as vozes de várias pessoas, porque aqui no parque hoje tá lotado. Férias de verão aqui no Canadá, então o barulho é grande. E vamos falar hoje de um assunto extremamente importante para, variar também, que é uma forma da gente ver o luto e está sendo uma das formas mais utilizadas para a gente entender aí o funcionamento do processo do luto. Essa forma de olhar, ela foi proposta pelo Schultz e Straub. Bom, é o chamado modelo do processo dual do luto. Imagino que você já tenha ouvido pelo menos falar sobre, talvez não saiba exatamente o que é, mas eu tô aqui para esclarecer isso para você. Já falando em esclarecer, por favor, não fique com dúvida, deixa aqui no comentário caso tenha alguma coisinha que não ficou tão clara para você. Combinado? E já que você vai deixar alguma coisa por aqui, deixa um joinha, né, para eu saber que você tá gostando, né, para eu poder fazer e trazer muito mais conteúdo de qualidade. Então vamos lá falar do processo dual do luto. O que é esse processo, né? Ele é um processo cognitivo de enfrentamento da perda. E esse processo, ele visa construir estratégias para gerenciar a situação do luto. Quando a gente ouve a palavra coping, é justamente sobre enfrentamento. É esse enfrentamento. Então, quando você ouvir coping, a gente está falando de enfrentamento. E esse enfrentamento, então, é esse conjunto de estratégia para lidar com alguma coisa que o indivíduo percebe como sendo uma ameaça para ele, uma ameaça iminente, uma sobrecarga ali da sua capacidade cognitiva e comportamental daquele momento que ele está vivendo. Leda, por que você trouxe esse conceito? Porque no processo dual, a gente tem o enfrentamento orientado para a perda e o enfrentamento orientado para a restauração. E a gente tem o processo de oscilação. Vamos lá entender cada um desses conceitos? Então, quando a gente traz esse conceito do enfrentamento orientado para a perda, a pessoa está voltada pela busca, né? O enlutado está voltado para a busca da pessoa que morreu, né? Essa pessoa que foi perdida. E tudo fica voltado, centrado em aspectos relacionados a essa pessoa que morreu. E muitas vezes o enlutado ele vai negar, vai evitar entrar em contato com essa realidade da morte, com essa realidade da perda, né? Mas, ao mesmo tempo, né, essa dificuldade ali em aceitar essa realidade da perda também pode acontecer, mas muitas vezes a pessoa, o enlutado, vai olhar, né, para esse enfrentamento orientado para a perda, é justamente ter esse olhar para a realidade da perda. Então é eu constatar que a perda aconteceu. E quando a gente
fala de olhar para essa realidade da perda, aqui a gente está falando que a pessoa vai chorar, né, pela morte ali, por tudo que está acontecendo. A pessoa pode ver fotografias, rememorar, falar muitas vezes sobre esse ente querido, né? Ter aquele anseio de estar próximo. Muitas vezes é nesse momento desse enfrentamento orientado para a perda que a gente vê as pessoas dizendo assim: minha vida acabou, eu quero estar com fulano. Esse fulano é quem morreu. E não no sentido ali de, eu quero me matar. Não, mas eu quero estar próximo, eu quero estar junto daquela pessoa. Porque muitas vezes a vida passa a não fazer, entre aspas aqui, a não fazer muito sentido pela ausência do outro, né? Toda a vida era uma vida em parceria com essa pessoa e de repente não tem mais essa pessoa ali. Então toda a orientação, né, esse enfrentamento orientado para a perda são coisas que estão voltadas ali como se tivesse um holofote e tá tudo voltado ali para a questão realmente da perda daquele ente que morreu. Quando a gente fala já do enfrentamento voltado para a restauração, a gente está falando dos ajustes após essa perda. Então, os ajustes que vão acontecer após a perda. E isso também, né, mesmo esse enfrentamento voltado para a restauração, ela é uma fonte de estresse que a pessoa vai precisar lidar, porque ela vai ter mudanças significativas e vai precisar reorganizar a sua vida, né? A mudança de papel, vários papéis, né? Várias atribuições que ela não fazia, que quem fazia, por exemplo, era a pessoa que morreu. Então, tudo isso vai fazer parte desse enfrentamento orientado para a restauração. A própria retomada das atividades cotidianas, ela faz parte dessa retomada e dessa restauração. Então, tudo que está em contato com coisas que eu posso fazer, eu, enquanto enlutado, para dar continuidade à minha vida, está voltado para esse enfrentamento orientado para a restauração. Assistir um filme, fazer uma viagem, bater um papo com os amigos, sentar num parque, ler um livro, ouvir uma música. Tudo o que eu faço que me leva a, vamos dizer assim, subir um degrauzinho, por menor que seja, ele está voltado, está vinculado ao enfrentamento orientado para a restauração. E existe, né, o enfrentamento voltado para a perda e o enfrentamento orientado para a restauração. No meio disso, existe a oscilação entre um e outro. O que é essa oscilação? É uma alternância. Às vezes eu estou mais nesse enfrentamento orientado para a perda, no outro eu estou mais, em um outro momento, eu estou mais voltada para a restauração. E essa oscilação é legal quando a gente vê o gráfico, o desenho, né, que eles propuseram, que eu vou num pedacinho, volto grandão lá no outro, fico um tempo e aí eu volto. Então eu fico fazendo como se fosse um zigue-zague e posso permanecer um pouquinho mais de um lado, depois um pouquinho mais do outro. E isso é muito variável. Eu não preciso permanecer um longo período num lugar e um longo período no outro. Por quê? Porque no meio desse enfrentamento, tanto orientado para a perda quanto orientado para a restauração, eu dou uma chegadinha ali do outro lado. Talvez eu fique um pouquinho, mas talvez eu volte. E isso vai acontecendo com o passar do tempo. Então, é importante a gente olhar que esse é um processo necessário e saudável para que a pessoa saia
para que a pessoa consiga elaborar o seu processo do luto, que ela saia daqueles momentos, né, de pestana baixa, vamos dizer assim, né, usando um termo aqui para brincar, quando ela está muito só com o olhar voltado, a emoção voltada para essa dor da perda. Então, isso é saudável quando a gente tem essa oscilação e ela é necessária para que a pessoa consiga passar por todo esse momento do luto, vivenciar todo o momento do luto e conseguir elaborar o seu processo de luto. Quando a pessoa fica muito voltada para a perda, existe uma dificuldade na elaboração do luto, porque ela não tem momentos em que ela vai ali viver ou ter atitudes voltadas para esta restauração. Então ela fica muito voltada para a perda e isso pode trazer prejuízo para a elaboração do processo do luto. E quando a pessoa também fica voltada só para a restauração, isso também não é legal, não é saudável, porque a pessoa não vai entrar em contato com essa perda. É como se ela estivesse meio que fugindo, meio que negando. Então, os dois extremos não são bons da pessoa vir para um lugar, ficar paralisada, vir para o outro e ficar paralisada. Por isso, essa oscilação é tão importante. E quando a gente fala do processo dual, né, a gente está falando também da pessoa experimentar, de vivenciar essa dor. A gente, em nenhum momento, a gente está negando que existe a dor, negando que a pessoa está triste, negando o choro, negando dificuldades. Mas esse processo de oscilação entre um e outro, como eu já disse, ele é saudável e ajuda a pessoa também a realizar as tarefas que são necessárias, né? As tarefas do cotidiano, a olhar para algumas situações. Leda, então você está dizendo que essa tarefa aí também tá envolvendo a questão de desfazer dos pertences? Sim, porém no tempo da pessoa. Por isso que é muito importante a gente não colocar nessa oscilação prazo. Não tem prazo, não existe prazo para o luto, né? Então é muito importante a gente permitir esse movimento sem prazo nenhum. Ah, você fica uma semana num, outra semana no outro? Não, ela vai ficar o tempo que for necessário, desde que não fique estagnado em um ou estagnado no outro, né? E no modelo do processo dual, traz para a gente uma clareza da pessoa ir se adaptando, se ajustando a essa nova realidade da perda, sem o ente querido, né? Sem ajustando a nova vida, sem a presença desse ente querido, né? Fisicamente, está ali guardadinho na memória e no coração, mas fisicamente a pessoa não está mais presente. Então, vai fazendo esse ajuste nessa reorganização da vida. E quando a gente fala do modelo do processo dual, a gente em nenhum momento está falando que é para esquecer a existência da outra pessoa. Não, muito pelo contrário, né? Como eu disse há alguns segundos atrás, manter a pessoa viva na memória e no coração. E quando a pessoa entra nesse processo, né, de estratégias de enfrentamento, isso dá um norte para gente, é um indicador de bem-estar, de saúde dessa pessoa. Então é extremamente importante a gente ter esse cuidado, né, de permitir que o paciente passe por esse processo. E quando a gente explica para o paciente que o luto é esse processo, né, que é sempre o que eu digo muito, eu e vários outros autores, né, também, que o luto é como se fosse uma montanha russa. Alguns trazem a expressão da roda gigante, né, que tem altos e baixos. Eu prefiro a montanha russa
porque a montanha-russa tem umas quedas mais bruscas, umas subidinhas mais devagar, ou às vezes uma queda um pouco mais leve, alguns momentos ali que o carrinho, né, tá numa constante, depois ele tem uma curvinha, tem uma descidinha, depois sobe de novo. E isso é o processo do luto, né? A forma da gente enxergar o luto e explicar isso para o paciente faz uma diferença tremenda, porque ele consegue ver, se perceber e permitir que ele vivencie esses momentos. Então, é uma forma da gente enxergar e explicar e ensinar para o paciente o processo do luto, como ele vai ser vivenciado, como ele vai ser elaborado. Bom, sobre o processo dual, né, que é uma teoria que a gente tem usado bastante para explicar esse luto, eu encerro por aqui, mas lembrando, se ficou dúvida, não deixe de me perguntar, eu vou responder para você. E lembrando que toda quinta tem live aqui no YouTube e quando as minhas férias acabarem, tem live ao vivo no YouTube e lá no Instagram também. Então, vou deixar aqui para vocês um beijo cheio de vida, aquele abraço super, super carinhoso. E lembrem sempre, gente, de viver e espalhar essa ideia.